venho compartilhar com os irmãos mais experiência que eu tive com o Senhor, agora dessa vez em maio de 2026. Estou eu aqui, irmãos, gravando um atrás do outro, porque eu já perdi muito tempo, enrolei, deixei de fazer, de gerar aquilo que o Senhor tem me mostrado para transmitir aos irmãos. Enfim, irmãos, agora em maio de 2026, tenho aqui anotado, eu tive alguma experiência com o Senhor. Eu tive um momento de consagração com o Senhor, só eu e o Senhor. E, irmãos, eu não senti Deus falando comigo, só, sabe aquele momento que você busca, mas você não tem a palavra do Senhor? Porque muitas vezes a gente busca e sente o Senhor, escuta o Senhor falando conosco de alguma forma. Mas dessa vez não. E quando eu saí desse momento de consagração, que já era hora de buscar o filho na escola, eu estava trocando de roupa. Aí sim o Senhor pegou e falou comigo. O Senhor sussurrou no meu ouvido a palavra ataviada. Ataviada. Veio aquela, sim, ataviada. E eu estava trocando de roupa para buscar o meu filho na escola, busquei ele com essa palavra na cabeça. Quando eu cheguei, eu fui buscar na Bíblia essa palavra. Peguei o telemóvel e procurei pela palavra ataviada. E ela está no livro de Apocalipse. E quer dizer sobre adornada, a noiva adornada, ataviada. Então, meus irmãos, eu não marquei aqui a referência bíblica sobre essa palavra. Não marquei, não trouxe para os irmãos, mas os irmãos buscarem aí a palavra ataviada no livro de Apocalipse, está falando sobre a igreja, sobre a noiva que subirá com Cristo, está adornada, preparada. Enfim, ficou por aí. E quando passou mais alguns dias, isso em maio, mais alguns dias se passaram porque eu não marquei a data, irmãos, não fiz aquilo que o Senhor tem pedido para fazer, que senão esse vídeo já estava aqui há mais tempo, desde maio, mas enfim. Quando passaram-se alguns dias, eu acordei na madrugada com uma frase ecoando. Ela ecoou na minha mente, no meu coração. Acordei assim como se tivesse alguém me chamando. E a frase dizia assim: as dores de parto vão aumentar. E essa frase foi falada por 3 vezes. As dores de parto vão aumentar. E mais uma outra vez, as dores de parto vão aumentar. Isso, quando foi a última vez, foi quando eu acordei, meus irmãos. Sabe quando você está escutando alguém te chamar, você está dormindo, está escutando alguém te chamar longe, e depois fica mais perto, e depois você desperta com aquilo? Foi dessa forma que aconteceu. E pronto, irmãos, eu peguei e fui orar ao Senhor, né? Ficou por aí. Enfim. Depois passaram-se mais ou menos uma semana, 10 dias no máximo, meus irmãos. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu e minha família, meu esposo, meus 2 filhos, nós estávamos numa praia, meio que de férias, meio que passeando, tinha mochila, mas era uma mochila pequena nas costas, tipo quem vai ali e depois volta para casa. Nas costas. E nós andávamos nessa praia e não tinha ninguém nessa praia. E meus irmãos, nós paramos num restaurante que estava fechado. E lá nós tínhamos lanche nas mochilas, nós falamos assim, vamos lanchar por aqui. E começamos, o restaurante estava fechado, mas ele tinha mesas do lado de fora. E o restaurante ficava assim na praia, quase pertinho do mar. E, meus irmãos, nós começamos a abrir mochila para tirar as coisas, os miúdos, as crianças principalmente, para lanchar, fazer um lanche. E nesta hora eu falei com meu esposo: amor, a minha mãe me ligou, ela telefonou e ela disse que o Brasil tá um caos, ela disse que lá tá um caos. Eu falei Brasil pela força de expressão que a minha mãe tá no Brasil, irmãos, e nós vivemos em Portugal, mas ela disse que, no sonho ela disse que lá está um caos. Terremoto, temporais, tsunami. E ela me disse isso, amor. Ou seja, a minha mãe teria telefonado há minutos antes. E nesta hora, a minha filha pegou e falou assim: mãe, olha o mar, olha aquelas ondas.
E eu falei assim, filha, não vejo. Aí ela falou assim, mãe, olha lá ao fundo, mais ao fundo, mãe, aquelas nuvens lá ao fundo, mais escuras, aquelas nuvens não, aquelas ondas. E quando eu olhei, irmãos, aquilo já estava chegando à praia. E tipo assim, vem uma onda, depois já vem a outra onda, e era gigantesca. E em duas ondas, aquela segunda onda, ela já começou a molhar o piso do restaurante. E nisso, nós só pegamos as mochilas, fechando, colocando nas costas e, no nosso entendimento, a gente vai subir para a traseira do restaurante, que lá não vão nos alcançar. No nosso entendimento, na nossa mente, era isso. E o sonho acabou. Não fomos molhados, mas começou a molhar ali os pés do restaurante. Nós estamos hoje vivendo em Portugal. E eu levei o Senhor em oração. Tudo isso. E o Senhor... Ah, irmãos, estou esquecendo de um detalhe. Quando eu acordo, eu já ia me perdendo aqui, meus irmãos. Quando eu acordo, o Senhor me fala assim, as dores de parto vão aumentar. E nessa hora, meus irmãos, caiu um quebrantamento em mim. E eu fui falar com o Senhor. E eu fui falar com o Senhor, meus irmãos, e Ele me trouxe a frase que Ele tinha me falado no máximo 10 dias atrás. Por 3 vezes Ele disse que as dores de parto iriam aumentar. E dessa vez Ele me mostrou a natureza gemendo com dores de parto. Ele disse que a natureza, Ele disse que as dores iriam aumentar. E me mostrou através da natureza. Falou o que iria acontecer. Mas como a minha mãe está no Brasil e nós estamos em Portugal, o discernimento que me veio foi que isso será geral. Não necessariamente só tsunami, terremoto, temporais, não. Em todas as áreas iria. Então, de forma, meus irmãos, que a revelação, o que veio no meu coração é que as dores de parto vão aumentar no mundo por inteiro. Não será só uma coisa ou outra, não. Porque a palavra do Senhor diz que no Evangelho de Mateus, Jesus disse que essas coisas sucederiam à volta dele. O que é as dores de parto? São as dores que iriam acontecer antes da volta de Jesus. Então, meus irmãos, são dores. E agora, com o que aconteceu na Venezuela, porque hoje é 30 de junho de 2026, a gente está vendo. A gente está vendo terremoto, já depois do terremoto da Venezuela, e no mesmo dia também aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu mais em outro lugar, e depois disso já aconteceu mais terremotos, tinha acontecido nas Filipinas, antes da Venezuela, e não só, a gente está vendo aí o tal Super El Niño. Não quero ser alarmista, só quero passar para os irmãos aquilo que o Senhor passou. As dores vão aumentar. E são dores. Hoje muita gente chora. Nós que amamos os nossos irmãos, mesmo sem conhecer, nós choramos com eles por causa da perca. Nós choramos com eles por causa da dor. Mas nós entendemos que o Senhor tem dito que isso iria acontecer. E são dores, irmãos. Bom, isso tudo vai causar dor. Mas isso tudo não é juízo de Deus. Isso tudo é para se cumprir o que o Senhor Jesus disse. E também para que o Senhor, uma forma de que o Senhor alcance o coração das pessoas, de que o que está na palavra está se cumprindo e a volta dele está mais perto do que nunca. A volta que eu digo, a volta do Senhor. Mas antes da volta do nosso Senhor, ele arrebatará aqueles que creem, a igreja dele, porque não é placa A, B, C ou D, a igreja dele será arrebatada. Então, de forma que eu venho partilhar com os irmãos essa questão, e isso foi o sonho que eu tive em maio, mas também aconteceu no dia 4/6, um outro sonho, que eu vou partilhar com vocês no vídeo seguinte. Desde já fico por aqui, irmãos.